pessoal, estamos aqui de volta com Filomena Legalmente Digital e hoje o tema é super interessante. Nós vamos falar sobre fortalecimento de marca, a importância da assessoria de imprensa e do marketing de influência. Mas para falar sobre reputação, a gente precisa falar de confiança, de imagem e posicionamento. E nada melhor do que chamar o Jordan Val, que é jornalista, menina, ele é tanta coisa, olha, é jornalista, empresário, CEO da Assertiva Comunicação e do portal Influxo. Tudo bom, Jorge? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui falando de um tema que a gente vive no dia a dia, que a gente gosta, né? Que a gente Ah, trabalha o que a com gente ama. certeza. Eu imagino que sim. Mas fala um pouquinho aí do teu trabalho, da tua empresa, né, da Assertive, né, Assertiva Comunicação, do portal Influxo, para a gente conhecer um pouquinho melhor, quem ainda não conhece, né? Claro, o Assertiva Comunicação é uma agência de comunicação, né, que abrange a assessoria de imprensa local e nacional. A gente também trabalha com marketing de influência, que é justamente a ponte dos influenciadores com eventos, para a gente ter essa estratégia de promover, fortalecer a marca realmente daquele evento, né? E aí, essa comunicação mais 360 realmente, suporte com a mídia, jornais, portais, TVs, rádios e podcasts, que tem crescido muito, inclusive, Sim. como você bem sabe, e também nessa área de influenciadores. Então, uma mídia mais geral realmente, né? Tem ocasiões que a gente atua com essas duas frentes, o evento, né, contrata a gente para ser assessor de imprensa, também o marketing de influência, e aí eu entro com a minha equipe. Às vezes é só assessoria de imprensa, às vezes é o marketing de influência, então depende muito do cenário do cliente, o que é que ele precisa naquela E a situação. gente falando sobre assessoria de imprensa e sobre marketing de influência, traz para a gente aí a diferença entre eles. É igual? É a mesma coisa? O que é que diferencia essa prestação de serviço? São bem diferentes, né? Sim. Embora tenha o fortalecimento de marca dessas duas áreas, assessoria de imprensa, a gente está falando imprensa. Então a gente é focado na imprensa. É o momento que o jornalista entra para fazer uma pauta estratégica. Por exemplo, a gente vai ter um evento de moda, né? Eu, como assessor de imprensa, eu realmente vou atrás de pesquisas, do crescimento, né, do setor da moda, toda a programação do evento, data, horário, o que é aquele evento, o objetivo do evento. Então eu faço toda aquela pauta, né, aprovo com o cliente e encaminho para os veículos de comunicação, jornais, portais, rádios, TVs e podcasts. Em situações de rádios e TVs e podcasts, a gente está lá com o cliente fazendo os bastidores, dando todo o direcionamento, fotos, vídeos, e aí dando feedback, né? Muitas vezes eu vou com você para uma entrevista, né? Assim, dando um exemplo. Ah, eu acho que você poderia enfatizar mais sobre isso. Acho que faltou isso. Ah, foi legal. Então, assim, dando esse feedback também, além de fazer os bastidores. Então, a assessoria de imprensa é essa ponte do jornalista com a mídia, né? Dando todo esse suporte em entrevistas presenciais e pensando em pautas estratégicas, jornalisticamente falando. Já o marketing de influência é essa ponte com os influenciadores, né? O momento que eu entro para poder pensar no nicho específico daquele evento. Se aquele evento é de moda, eu vou pensar em influenciadores que atuam na moda, né? Aquela influenciadora que está sempre ali fazendo collabs com marcas. Conexão, né? Exatamente, porque é um nicho, né? Tem eventos que são mais gerais, né? Que abrangem além da moda, negócios, mas a gente tem que entender qual a proposta daquele evento para que eu possa ver os perfis que se encaixam quando a gente fala de influenciadores. E aí entra a parte que eu fico responsável pela lista dos nomes, né? Contratação, entender também como seria essa entrega de conteúdos dos influenciadores, roteiro. Ah, vamos fazer um roteiro. Eu acho que você deve publicar tantos stories, fazer um reels em collab com a marca, com o evento, para justamente fortalecer a marca. Então, assim, tanto a assessoria de imprensa como o marketing de influência, eles têm essa proposta de fortalecimento de marca através da repercussão, seja do influenciador por meio das redes sociais, né? Ou através da imprensa, como eu bem falei. Essa tua capacidade de transitar entre o jornalismo, o empreendedorismo, né, e essa influência digital, certo? Essa mistura de papéis te ajudou a trabalhar melhor a comunicação da marca, a fortalecer uma marca, por exemplo? Sim, essas experiências somam bastante, né? Porque eu, como jornalista, né, atuando nessa comunicação, me ajudou muito também a desenvolver meu negócio, né? Sim. Porque já foi um passo à frente, porque muitas vezes a gente sabe que a comunicação trava, às vezes é um grande profissional,
tem muito conhecimento, mas muitas vezes não quer colocar a cara, assim, né? Pra jogo, como a gente fala, nas redes sociais. Às vezes acha que só fazer bastidores é legal, é claro, mas eu acho que hoje em dia o empresário ele também tem que estar vinculado à marca, né? A gente vê grandes CEOs aí que são vinculados à marca, né? Que muitas vezes até se tornam certamente influenciadores pela repercussão. Então, eu acho legal você sempre estar ali fortalecendo a sua marca, levando ideias do seu negócio. O que é seu negócio? Eu, por exemplo, faço assessoria de imprensa. É legal eu falar o que é assessoria de imprensa, gravar um conteúdo. Qual a diferença da assessoria de imprensa e o marketing de influência? Como é a assessoria de imprensa no dia a dia? Como é estar ali com o cliente numa rádio, numa TV? Sim, Quais são as pautas relevantes? E aí no marketing de influência, o influenciador é bacana? Como é que a gente sabe se o influenciador é bom ou não, se ele faz um conteúdo, né, bem assertivo, em relação a um evento? Então, essa comunicação com o empreendedorismo foi muito importante no sentido de entender que a produção de conteúdo é legal para fortalecer a imagem, principalmente no começo da empresa, né? Porque a constância é importante. sim, Independente sim. da empresa já ter 10 anos, 20, a constância é importante. Mas inicialmente, mais do que tudo, né? Porque você está começando, as pessoas não lhe Sim, sim. conhecem. Então, acho que foi muito isso. A minha experiência na comunicação com essa força do empreendedorismo. Então, tu achas assim que para fortalecer a marca é necessário ter esse volume de aparecer mais, mas e isso vai trazer mais confiabilidade no mercado ou não necessariamente aparecer, só aparecer em quantidade seja suficiente para você trazer essa credibilidade? Não é a quantidade, é a qualidade. Qualidade, porque Muitas pessoas estratégia, né? estratégia. Se o meu negócio é assessoria de imprensa, eu tenho que pensar em pautas estratégicas voltadas para o negócio. Eu não vou falar um conteúdo que eu não vivo no dia a dia, né? Eu estaria enganando a minha audiência e os meus futuros clientes, né? Ou até os clientes que estão comigo. Então, assim, tem que ser pautas estratégicas de acordo com a sua área de atuação, né? E aí, essa produção de conteúdo é muito importante, dependendo do negócio. Eu acho que é muito bacana, né? Os bastidores são importantes, como eu falei, mas eu acho que as pessoas têm que desenvolver mais a comunicação. A comunicação, muitas vezes, ela entra à frente do que você conhece. É até louco dizer isso, né? Mas tem muita gente que não tem tanto conhecimento, mas por estar ali ousando, produzindo conteúdo, a- Sim, acaba alavancando o seu negócio e a sua imagem, embora não tenha tanto conhecimento como o outro, porque ele está ali tomando a sim, frente, sim. né? Às vezes é mais pela ousadia de estar ali produzindo aquele conteúdo do que o conhecimento. Às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento assim, mas ela passa credibilidade, porque ela está ali produzindo conteúdo. E a gente pensa assim que o fortalecimento da marca, quando a gente fala em marca, a gente também está falando um patrimônio jurídico que precisa de Hum, proteção, você sim, precisa registrar aquela marca, procurar uma assessoria sim, jurídica. E, gente, falando do marketing de influência, é importante tanto você se assegurar, um influenciador, ter uma boa assessoria no ponto de vista da assessoria de imprensa, quanto o jurídico também, até mesmo porque você possa evitar, você delimitar a sua entrega, sim, você ter o cuidado para você lidar com possíveis cancelamentos que isso aí está, né, dali de acontecer. sim. Você acha importante a assessoria jurídica andar em comunhão com a assessoria de imprensa? Qual é o papel, qual é esse papel? O que é que você acha que linka melhor nesse papel do influenciador digital, né? O Sim. papel da assessoria jurídica com a assessoria de imprensa? Não, é uma soma perfeita, né? Essencial, sem dúvida, isso não tem o que questionar. Porque, principalmente nós que somos da mídia, seja jornalista, seja influenciador, né? A gente está sempre ali, como você falou, a gente não tem controle do feedback das pessoas, do público. Então, ter uma assessoria jurídica para poder estar dando direcionamento, tanto de prevenção, como você bem sabe, como também naquela situação que já aconteceu e você precisa resolver, é de extrema importância, né? Como assessoria de imprensa também, a gente fortalece a imagem, mas também às vezes tem a questão da crise. Aquele momento que a empresa ou o profissional está passando por um problema e a gente precisa mudar a situação através da mídia, pensar em pautas estratégicas para aquela empresa voltar até a força que ela tinha, né, depois daquela crise. Então, assim, tanto a assessoria de imprensa como a assessoria jurídica, eles tanto previnem, né, no sentido de estar ali cuidando da marca, do profissional, como eles também estão ali para poder resolver uma crise.
né? Sim. Principalmente falando dos influenciadores que tem repercussão Tem um nesse reflexo, né? O sentido. influenciador, quando ele é cancelado, há um reflexo inevitável nas marcas que ele Sim, representa e sim, você sim. precisa trabalhar isso para não perder a credibilidade da própria marca, né? Exatamente, exatamente. E assim, não precisa ser um grande influenciador assim Não, com milhões. O micro já deve pensar nisso, porque ele também está sendo visto por milhares de é isso pessoas. que eu ia te perguntar. Tu acha que a assessoria de imprensa, ela é importante desde esse de alavancar a sua carreira dentro do digital, dentro da questão do influenciador digital desde o início, ou é preciso primeiro fortalecer a sua imagem na mídia para você pensar em se assegurar de uma assessoria de imprensa, de um assessor jurídico para você crescer com solidez? Muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. Não só os influenciadores, né, mas as Sim, empresas as também em empresas si. também, exatamente. Joda, eu sou uma empresa menor, eu não preciso de assessoria de imprensa. Pelo contrário, você está começando aí que você precisa ser visto, você precisa fortalecer a sua imagem. Como também aquela empresa grande precisa da constância. Então, assim, não tem a situação, eu estou no início, não preciso. Eu já tenho 10, 20 anos, não preciso. As duas situações precisam de assessoria de imprensa. Porque você precisa fortalecer a sua imagem cada vez mais. Ainda mais no mundo globalizado, como a concorrência é muito grande. Então, se você tem uma assessoria de imprensa, uma assessoria jurídica, você sai à frente, Eu né? até Eu vejo falo muito isso. que, por exemplo, uma assessoria jurídica, uma assessoria de imprensa, ou qualquer outro tipo de assessoria, por exemplo, contábil, ela tem que fazer parte da estratégia de crescimento do seu empreendimento, seja você um influenciador, Sim. uma agência de marketing, um expert, porque se você simplesmente, lógico, o importante é começar, Uhum, também sim, você não sim, pode se sim. amarrar. Mas crescer de forma estruturada te dá a garantia de que Sim. aquele teu negócio ele vai durar muito mais tempo, Uhum. ele vai crescer com solidez, com robustez. Então, a tendência É, é que você não feche as portas, porque você é. teve que cuidar de todo o processo de crescimento, não é? Não, e assim, um influenciador é uma empresa, É né? uma Nós somos empresa, uma empresa, nós exatamente, somos uma empresa, lógico, né? Nós somos a CNPJ, marca, isso, a marca. Mas eu falo empresa, assim, influenciadores, a empresa no sentido da equipe, do maior, né? Isso. As pessoas têm muito essa dúvida se eu preciso de uma assessoria, se eu estou no começo, não preciso e tudo, mas não. A assessoria de imprensa é importante em qualquer situação. E assim, como é que a gente trabalha a assessoria de imprensa, por exemplo, com o influenciador, né? Essa Uhum. situação. O influenciador vai participar de um grande evento, né? O influenciador tá nessa movimentação, a gente vai pensando em pautas estratégicas para conectar o influenciador com a imprensa, certo? Tem essa situação da assessoria de imprensa com o influenciador. Já o marketing de influência é justamente eu pegar esse influenciador e conectar com as marcas. Então tem essa diferença. Eu conecto o influenciador com a imprensa através da assessoria de imprensa, né? Realmente pensar em uma pauta estratégica para ele sair no jornal, no portal, na coluna social, né? Muitas vezes, numa TV, numa rádio. E já o marketing de influência sou eu conectando os influenciadores com aquela marca, como eu falei no começo, visando o perfil daquele influenciador. Por exemplo, eu estou agora, né, no marketing de influência de um evento de moda, então claro que eu vou pensar em influenciadores que falam mais sobre modas. Aqueles Conecte, né? influenciadores, aquelas influenciadoras, né? Não só moda, claro, e negócio, porque vai abranger negócios também, mas principalmente a moda, né? Então, assim, de que forma eu posso pensar quem vai levar a imagem daquele evento? Quem pode ser o embaixador que realmente está ali no dia a dia, que produz um conteúdo legal, que eu sei que vai fazer uma entrega boa, né? Que vai fazer uma entrega legal. Então, assim, você faz todo esse estudo de engajamento, inclusive do influenciador. Aquele influenciador realmente, né? Queira ou não queira, a gente vê isso. Tem muitas visualizações, tem uns comentários legais, tem um retorno, feedback do público. É um público mais voltado para moda ou não? Então a gente vai selecionando. A gente sempre faz uma lista grande com os nomes e vai vendo perfil por perfil, estudando. Interessante. Tu achas que, assim, que o influenciador ele tem que ter cuidado em ligar a imagem dele em empresas que dizem respeitar os princípios que ele tem? Assim, que às vezes você, eu vou ter uma determinada empresa que acredita em determinado em X. Uhum. E eu não acredito naquilo, eu acredito em Y. Tu acha que surte o mesmo efeito na hora da publicidade, você adotar uma marca, você trabalhar com uma marca que você não acredita? Tem que ter esse cuidado de você casar a imagem do influencer com a filosofia daquela empresa? Existe esse cuidado? É para existir. A gente sabe que às vezes não existe, né? Como Uhum. toda área tem as exceções, né? Não só a área dos influenciadores.
pelo menos eu também atuo como influenciador, né? Consequentemente, depois do jornalismo, eu comecei a produzir conteúdos, fazer publicidades e tudo. Uhum. Então, eu sei também pela prática, tanto de trabalhar com os influenciadores, como também atuar. E aí, assim, eu, pelo menos, vejo se a marca tem meus valores. Eu. E eu acho que todos os influenciadores deveriam ser assim. Por quê? Porque as pessoas, hoje em dia, elas buscam autenticidade. Não adianta você ser um influenciador e se tornar, de certa forma, uma pessoa robótica ali. Você falar uma coisa que você não é Acredita, né? na vida real. Ah, tudo bem, a marca me pagou bem e tudo, mas será que depois não vai gerar um problema? Porque não está diante dos teus valores? Sabe, uma hora aquilo, as pessoas vão perceber ou de alguma forma vai dar algum problema, Tá uma confusão de né? imagem, né? Não tem sentido, não tem nexo, né? Eu acho que sim, que as pessoas, os influenciadores deveriam estudar a marca e entender se está de acordo com seus valores. Inclusive valores de sustentabilidade hoje em dia, né? Da cultura organizacional da empresa, né? Que hoje em Sim, dia a cultura sim. organizacional é muito Sim, cuidado importante. com a LGPD. Com muita coisa. E aí, eu acho que as pessoas devem sim, além do financeiro. Porque, claro que tem empresas que pagam bem, né? São empresas para fazer uma publi, uma propaganda ali. Mas eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Paga bem, mas será que está de acordo com o meu nicho? Será que realmente é o meu dia a dia ali? Tá com os meus valores? Eu acho que é mais ou menos esse sentido. John, tu acha interessante o influenciador ter, por exemplo, um contrato que delimite a entrega, as métricas do que ele vai apresentar para a marca? Sim. Todo contrato é muito importante, como você bem sabe, né? Hum. Até para poder ficar tudo alinhado com o contratado e o contratante, né? Para que não tenha ali um problema, né? Assim, Uhum. eu fiz isso no contrato, vou cumprir isso. Às vezes tem ocasiões que a parceria é tão legal que você acaba fazendo um pouco mais, né? Visando Sim. parcerias futuras, que a gente sabe que negócios é assim, uma coisa mais, né, espontânea. Ah, vamos fazer mais uma entrega, né? Fica como um bônus e tudo. Mas esse acordo realmente diante de contrato é importante. Tu já viu algum influenciador ter problemas por falta de um contrato personalizado do serviço dele com alguma marca, assim, alguma saia justa nesse sentido, ou até mesmo uma marca de ficar reclamando daquela pessoa que ela contratou para ser influencer, não fez a entrega prometida? Já as duas situações, né? Tanto o contrato assinado e o influenciador não deu as expectativas que que o cliente ele estava esperando, baixas expectativas, e também a questão de não ter feito contrato, né? Uhum. Não fez contrato, deu problema, e aí o cliente muitas vezes pressionou uma entrega maior do que o influenciador ia entregar, porque não tinha contrato, então realmente muitas vezes não teve como bater de frente, porque não tinha nada formal, né? Então é importante o contrato em qualquer situação, inclusive falando dos influenciadores, para ter essa produção de conteúdo mais direcionada, E né? partindo da questão dos influenciadores, o que é que costuma dar mais errado nas parcerias que ocorrem no meio, assim, entre a marca e o influenciador? Quais são as coisas que tu pontua que as pessoas, que o influenciador que está em casa deve observar na hora de fechar um contrato? Acho que tudo que a gente falou aqui um pouco, né? Sim. Muitas vezes é um contrato de boca, como a gente fala, não tem um contrato formal, então dá problema, com certeza, né? Do cliente e do influenciador. Às vezes dá certo, tudo bem, mas a gente não deve arriscar, é o que Sim, eu acho, sim, né? A gente não deve abraçar aquilo que a gente não sabe ainda, né? sim, com Então a gente tem certeza. que fazer uma coisa mais formal. E aí também essa questão dos valores, como a gente estava comentando, às vezes dá muito problema porque a marca não tem aquele valor que o influenciador tem, depois o influenciador vai entender que não é aquilo, não faz a praia dele, como a gente, né, fala, não faz sentido para ele. Então são todas essas questões, né, do diálogo mesmo e dessa coisa mais formalizada do cliente com o influenciador. Tu já viveu ou acompanhou alguém com crise de imagem e como é que foi, e se ela foi revertida? Tu já participou de algo nesse sentido? Eu não cheguei a participar, né? Assim, eu É, já, eu já, já vi relatos, claro, né? E aí eu vejo mais esse sentido da assessoria de imprensa, né? Que a gente seria de vê muitas imprensa. situações de crise de empresas. Às vezes a empresa tem um problema na cultura organizacional, né? Inclusive, como a gente estava Sim, comentando. Às vezes tem a questão da empresa estar ali, não estar de acordo com a legislação no sentido de horário de trabalho, de pagamento, essas a coisas dentro. sonegação fiscal também.
Ou o famoso Sim. burnout, que a pessoa, ao invés de trabalhar 8, trabalha 12 horas, né? A Então, assessoria jurídica é importante, né, para você prevenir essa questão quando for uma também, crise, para também, aprender a lidar, porque às sim. vezes e para ti, o silêncio, ele tem importância na parte do tem uma crise, às vezes você deixar o teu cliente ali em silêncio pode prejudicar, ou tu acha que ajuda em certas situações? Que peso tem o silêncio numa crise? Assim, no geral, a crise, ela deve ter um retorno rápido. É a chamada Uhum. nota oficial, como a gente vê até nos Sim, jornais, é isso. né? É. Eh, por exemplo, aquela barragem Mariana, né? Sim, Eles deram nota logo no Jornal Nacional, para deram. dizer que eles estão cientes, que eles não, enfim, Vão né, se fazer tudo explicando. para Aquilo ali é uma assessoria de imprensa, sim, a nota oficial, o que gerenciamento de crise. Então eles precisam dar um retorno logo para eles dizerem pro Brasil, no caso que é o Jornal Nacional, que eles estão cientes disso e tudo, mas eles estão tentando falar com as famílias, tentando negociar, tentando fazer tudo, né? Errados ou não, eles deram retorno. Então, sim. assim, 99% do gerenciamento de crise, eu acredito e aconselho que a gente emita essa nota oficial, né? E O mais rápido o possível, mais de rápido forma possível. estruturada, assessorada, não Estudar, e né, não a eu situação. acho que o mais interessante é não responder com a Bíblia. Assim, aconteceu o cancelamento, Aham. algum fato na É, internet, no Instagram, que hoje é. as pessoas falam Sim, muito. sim, sim. Você achou que não caiu bem para a tua imagem, na hora de responder Uhum. tem que pensar, não Sim, 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 responder com sim. raiva ou por impulso, porque pode piorar também, né. Exatamente. Porque assim, o que é que eu vejo? O silêncio é você tá se escondendo. Sim, Então, se a empresa está se escondendo, as pessoas vão dizer, ela tá errada. Quando você emite uma nota, por mais que você diga, estamos errados, mas o pessoal diz, ó, reconheceu, né? E aí tem todo esse cuidado da assessoria de imprensa, né? sim, Inclusive, por exemplo, o Jornal Nacional quer gravar com o porta-voz da empresa para falar sobre a tragédia, né? No caso, a crise. Disponibilizar a pessoa para falar, não esconder. que geralmente é um É. assessor de imprensa, O né. assessor de imprensa está por trás para pensar nas possíveis perguntas, inclusive do jornalista, né? Porque ele é o jornalista, ele entende. Muitas vezes o assessor de imprensa, ele já trabalhou dentro de uma redação, então ele imagina o que é que o Tem jornalista vai assessor. perguntar. Então ele já tem que estar ali agarrado naquela situação, no sentido de prevenir do porta-voz não falar a famosa besteira que a gente fala, né? Assim, Sim, prejudicar mais ainda a uma imagem situação. do empresário ou do CEO ali, né? Do fundador, enfim, da empresa quem está à frente. Então é todo esse cuidado, né? Desse olhar da assessoria, com diálogo com o cliente, no caso, né? Quem está à frente da empresa, a gente citando essa questão da crise mesmo. E nesse ponto aí da resposta rápida, é sempre um combinado da assessoria com Uhum. o jurídico para não Sim, piorar, né, sim, situações processuais, dependendo do que sim, você fale, você pode piorar a situação processual e trazer sim. maiores danos materiais para a própria empresa, né, ou Exatamente. É a equipe toda em diálogo, né? É é, a importância do jornalista, o assessor de imprensa, com o jurídico, com a equipe. Então, assim, numa crise dessa, são reuniões e reuniões, porque a imprensa cai, né, em cima, tá ali. Muitos jornalistas muitas vezes estão ali no prédio querendo, né, uma fala. E aí, assim, o que é que eu diria no gerenciamento de crise o importante? Quando a gente fala que o porta-voz vai falar sobre aquela situação, a gente faz muita questão da coletiva de imprensa, né? A coletiva de imprensa é o quê? É justamente vários veículos de comunicação ao mesmo tempo, cada um fazendo pelo menos uma pergunta para o sim, porta-voz. Porque a gente consegue receber todos os veículos de comunicação e, ao mesmo tempo, de uma vez, né? Então, assim, a coletiva de imprensa é importante naquele momento de crise, sabe? Só que, claro, falar, mas falar com estratégia, pelo direcionamento da assessoria de imprensa. perto da assessoria de imprensa, vocês têm como trabalhar a prevenção dessas crises, assim, que, olha, vocês ficam sabendo, vai estourar uma crise tal de imagem. Existe como, em alguns casos, prever isso, já ir trabalhando para diminuir o reflexo? Tem sim, tem situações que dá para prevenir bastante. Nesse caso é porque realmente foi um acidente, foi Não, uma um coisa acidente não mais tem como ampla, né? você Não tem como, prever. E aí, mas assim, tem muitas situações que dá para prevenir sim, inclusive com esse contato com o jurídico, né? Pra Sim, gente entender como é que tá, né, a situação, em algumas ocasiões, né, dependendo do negócio. Mas sim, dá para prevenir demais, sem muito dúvida. bom, muito bom.
E Jordan, qual é o principal conselho que você dá para quem quer crescer no digital, com propósito e consciência, pensando aí na questão do marketing de influência, na assessoria de imprensa, o que é que tu traz aí para esse pessoal que está começando agora e te ouvindo falar? Eu digo que você tem que sempre estar ali melhorando a questão da oratória, principalmente, né? Oratória é fundamental. Oratória é fundamental em qualquer situação. Porque antes as pessoas diziam assim: ah, mas eu não sou comunicador, eu não sou publicitário, eu não sou jornalista. Pra que eu vou melhorar meu oratória? Eu nem vou falar muito, vou gravar. Mas hoje em dia não tem Não, não isso. tem isso, Antigamente, quando gente. não tinha rede social, que era só a TV e o rádio, o jornal impresso, tudo bem, que era mais o comunicador, que você não tinha um celular pra estar ali gravando, né, um conteúdo. Mas hoje em dia todo mundo precisa. É o advogado, é o médico, é o contador, Todo mundo todo precisa. mundo, né, pelo menos minimamente. Eu digo que comece. Não se pressione. Ah, eu tenho que fazer 10 conteúdos por semana. Não. Começa com teu celular sem publicar. Bota teu celular assim pra gravar. Aí depois tu vê. Tô falando rápido? Tô falando devagar? Será que esse conteúdo realmente faz parte do meu dia a dia? Faz sentido, Né? né? E assim, sempre tá estudando, né? Hoje em Sim, dia, com a IA, a gente tem como ter um ajuda bastante. direcionamento muito, muito grande, né? As pessoas às vezes têm essa polêmica na questão da IA. Ah, mas a IA vai prejudicar bastante. Eu acredito que o bom profissional, ela vem para somar. Também Ela não acredito. vem para substituir, ela vem para somar, né? Eu até brinco que muitas vezes eu não tô criativo. Como todo mundo, tem dias que a gente não tá tão, né, criativo assim. E aí eu vou na IA e faço perguntas chaves para ela, Pronto. né, me dar uns insights para eu tirar daquele ponto um projeto, Com uma certeza. demanda. Então, eu acho que se você usar da forma, né, mais assertiva, eu acho que é o ideal. Instrumento, né? Um instrumento para você desenvolver melhor o trabalho. Exatamente, Eu acho que, e exatamente. outra coisa, a IA, não adianta mais essa pergunta, a IA vai piorar. A IA é uma realidade que não tem Uhum. retorno. Sim. Ou você se adapta, ou você se adapta. Não É, existe é, mais essa é. possibilidade. E falando em vídeo, é muito engraçado. Quando eu comecei a trabalhar com o digital como Uhum. advogado, você começa a gravar Sim. conteúdo, meu Instagram era fechado. E, gente, eu morria de vergonha de falar em vídeo. Primeira vez que eu fui gravar um vídeo, eu passei o dia inteiro gravando. Mas isso é normal, viu? E Muita aí gente eu, passa por gente, que isso. horror, horrível. Os primeiros vídeos são péssimos e É. tá tudo Mas você não certo. deve desistir. É. Exatamente. E hoje a fala é um dos principais instrumentos, né, Uhum. de divulgação do trabalho que você faz na É internet. verdade. E quem trabalha, seja um profissional liberal, seja uma empresa, um influencer digital, seja o que for, você hoje não tem como dissociar mais o teu Uhum. trabalho da internet se você não quiser crescer. É Você quer verdade. crescer, você tem que ir para o meio digital e tem que se propor, E e é assim, isso. por mais que as pessoas tenham um perfil profissional e o profissional se mistura com o pessoal, não tem como. Em algum É, momento vai se misturar. Eu faço muito isso no meu perfil profissional e pessoal. Eu tanto falo do meu dia a dia, do meu lazer, mas eu também mostro que eu sou atuante na comunicação, né? isso. Eu estou na assessoria, eu estou como influenciador, eu estou como apresentador, então a gente caminha em vários mundos Porque você é na tudo isso, né, comunicação. para criar conexão. O É, meu, hoje em dia, ele é um só. E aí acaba, assim, se misturando mesmo, né? aham, Porque sim, a pessoa tem que saber, por exemplo, eu sou casada, tenho a minha filha, sim, tenho sim, família, tenho um cachorro, tenho a vida, tenho aham, que valorizar a família. uhum, E a forma de conectar os meus valores é sim, através de mim, não é só de exatamente. que eu falo em termos As pessoas se de identificam se porque elas têm um identificar, dia a dia muitas exatamente. vezes É parecido com o seu. parecido, é isso, Então, é a questão do quê? Da autenticidade. da O autenticidade. bom influenciador hoje em dia, ele é o autêntico. As pessoas entendem quando a pessoa é aquilo ou não, elas sabem. Sempre. Você não consegue esconder por muito tempo. Então, assim, por mais que você seja um micro-influenciador, às vezes o micro-influenciador tem um engajamento maior do que o que Porque tem o mais grande influenciador, seguidores. Por quê? isso, Porque ele é mais autêntico, ele tá mais ali no se dia a dia, né? movimentando, né? Ele tá ali bem no orgânico e tudo. Então, é muito do perfil. Não é pela o número de seguidores. Eu acho que é muito da autenticidade da pessoa, da produção de conteúdo de qualidade, né? Uma boa edição, um bom roteiro. Você sempre tá ali aprimorando a sua oratória, né? Não só o influenciador jornalista, Sim, como eu falei, mas todo mundo. Então, o negócio é não desistir. Porque as primeiras vezes é sofrível, você pena. é Inclusive sofrível. nós da comunicação, viu? Tem Claro, muita gente hoje em dia que tá com o microfone na autocrítica, né? mão, mas não conseguia Autocrítica, falar. né? A É, autocrítica que dá uma segurada. exatamente. Mas, Jordan, vamos supor, sou um pequeno influenciador, tô começando agora, e aí vacilei na internet, falei uma bobagem, Aham. tô sendo cancelado, antes de começar, já estou sendo cancelado. Como eu lidar com esse momento? Ser verdadeiro, eu acho. Vai passar, né? Que vai passar, né?
Eu acho que essa questão de você sumir, como a gente fala, também não cabe aí, como também na assessoria de imprensa não dá na crise, né? Eu acho que é você realmente ali falar a verdade, se você errou, acho que gravar um vídeo, ter humildade pra dizer eu errei nisso, eu reconheci. Tanto os grandes influenciadores, esses, né, milhões que a gente vê, eles muitas vezes eles gravam um vídeo, eu tô vindo aqui pra falar do relato e tal, e depois passa, né? Porque as pessoas entendem que, claro que muitas vezes tem os haters que a gente chama, que o pessoal, né, fala mal e tudo, às vezes até denuncia o perfil e tal, mas isso a gente não tem controle, independente de ter errado ou não. Sempre vai ter alguém ali te seguindo que não gosta de você, que tá ali só pra poder saber da sua vida, mas que na verdade não torce por você, independente de ser Sim. influenciador ou não. Sempre tem alguém curioso, né, nas suas redes Uhum. sociais. Então eu acho que é muito essa questão da autenticidade mesmo. Você dizer que errou, ter a humildade e vida que segue. Jordan, eu adorei conversar contigo. A gente está chegando no final. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final sobre a questão da marca, sobre a assessoria jurídica, o Uhum. que você quiser agora. Você pode já estar aí com o canal aberto para você falar do seu trabalho. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez. É muito bacana ter um podcast assim, com tantas pautas relevantes, né? Que venham mais e mais entrevistados, que eu acho que tem muito para somar, né? A minha área é muito ampla também. Você tem recebido muita gente bacana também de outras áreas, Já, que eu eu já quero que sei. você volte depois, a gente vai botar Com depois. certeza. Fica o convite, já deixo confirmado. E assim, como eu falei, se eu puder dar um recado para vocês, é que vocês não desistam de melhorar a oratória de vocês, né? Essa questão do relacionamento, não só por trás das câmeras, mas no dia a dia. O network é tão importante, né? Independente da área. Você tá ali se movimentando, às vezes comigo acontece, eu dizer assim, nem tô afim de ir pra um evento. E acabo indo. E o evento que eu não tava afim de ir é o que eu mais consegui plantar e colher, Olha, sabe? Então, assim, muitas vezes quando você pensa que aquele momento não é importante, muitas vezes é o mais importante. Então, é, foque na sua oratória. Os primeiros vídeos não serão bons, realmente. E certo. tá tudo bem, mas não desista. E também veja uma assessoria de imprensa, porque se você é né, o pequeno empresário, o grande, você precisa continuar fortalecendo sua marca, na sua movimentação de eventos, nas pautas relevantes que a gente pode trabalhar. Então, assim, essa misturada toda da comunicação é importante. Indissociável, né? É, Uma complementa a outra e é, é isso que é bacana. Olha, eu exatamente. adorei receber você aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Nós, inclusive, nos conhecemos em um evento de tão legal, tão importante, Exatamente. né? Pois é, Que tão é a importante. gente ir para eventos, conhecer as pessoas, Aham, trocar, né? uhum. Aprender um com o outro. E eu estou encerrando aqui mais um episódio do Filomena Legalmente Digital e eu espero que vocês tenham gostado. Curtam bastante, compartilhem com os amigos e até a próxima.